Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a parte 1 de 2 do nosso tutorial, onde estaremos aprendendo a criar um sistema de controle barra movimento barra personagem em primeira pessoa. Nessa primeira parte nós estaremos aprendendo a criar a movimentação do jogador. Ó, a gente consegue andar para frente, para trás, de um lado para o outro, e também aprendendo a configurar a sua rotação. Então ó, a gente consegue, além de mover o jogador, também conseguimos mover a nossa câmera. E dependendo de onde a gente está olhando com o jogador, é para essa direção que ele vai. Isso é bem da hora. Então nessa primeira parte a gente vai estar programando a movimentação e rotação dele. E na segunda parte nós estaremos aprendendo como programar o seu pulo e a sua gravidade. E tudo isso, galera, utilizando um componentezinho muito mágico da Unity chamado Character Controller, que é um componente que ajuda demais na hora de programar um sistema de movimentação como esses. E lembrando, pessoal, que esse sisteminha aqui não é meu, não fui eu quem o criei. Na verdade, ele é praticamente inteiramente baseado no sistema do Brex, que se vocês quiserem conferir o tutorial original, ele estará na descrição e no link fixado. Lembrando, é um tutorial em inglês, então por isso que eu quis fazer essa versão traduzida aqui, tanto para o pessoal que não consegue entender inglês, quanto para o pessoal que até entende inglês, mas prefere assistir em português. E esse sistema aqui, galera, é realmente muito bom, então valeu aí, Brex, por disponibilizá-lo pra gente. E lembrando, galera, que como sempre, você pode adquirir esse projeto completo de maneira completamente gratuita através do GitHub. O link tá aí na descrição e no comentário fixado. Então era isso, bora agora pro tutorial. Certo, pessoal, como podemos ver, eu já criei um projetinho aqui na Unity, no caso um projeto 3D, né, já que nós estaremos programando um controlador em primeira pessoa, e no momento tudo que temos nele é um Game Object que serve de piso, e alguns cubos, né, espalhados pelo cenário. Esses cubos aqui podem ficar tranquilos, que eles não têm nada a ver com o nosso sistema, a gente não precisa deles para que o sistema funcione, mas eu achei interessante colocá-los aqui, porque quando a gente está programando um sistema de movimentação, se a gente não tem nada no cenário, fica realmente muito difícil identificar se o nosso personagem está andando ou não. Ainda mais quando é um jogo em primeira pessoa. Então eu espalhei esses cubos aqui para que nós tenhamos algumas espécies de ponto referência, galera. Eu sei que só falando pode não fazer muito sentido, mas quando a gente começar a programar nosso sisteminha, a gente vai ver que isso aqui ajuda bastante. E eu também coloquei todos esses Game Objects como filhos de um outro Game Object chamado Ambiente. Desse jeito a gente deixa a nossa aba hierarquia mais organizada. Então beleza, tendo dito isso, vamos agora de fato criar o nosso personagem. E para fazer isso, antes vale uma explicaçãozinha de como ele vai funcionar, que no caso ele funcionará com dois Game Objects. O primeiro Game Object será o nosso jogador em si, que será o Game Object que nós iremos movimentar pelo cenário, e o segundo Game Object serão os olhos do jogador, né, que seria o que ele enxerga. E a gente vai estar utilizando a nossa câmera para isso. A gente não precisa criar uma câmera nova não, a gente pode usar a própria main camera que já vem aqui. Então beleza, tendo entendido isso, bora agora de fato criar o personagem. Então aqui na aba hierarquia, clicaremos com o botão direito e viremos em Create Empty para criar um Game Object vazio. E para deixar tudo bem explicadinho, em seu nome colocaremos personagem FPS e apertaremos Enter. E beleza, agora que a gente já tem esse personagem FPS criado, a primeira coisa que faremos é trazê-lo para o centro do nosso mapa, já que ele está em algum lugar aqui do universo, né? Então aqui na aba Inspector, clicaremos com o botão direito em cima do seu componente Transform e viremos em Reset. Agora beleza, ele já está aqui no centro do mapa. Então o que faremos agora é adicionar um componentezinho chamado Character Controller, galera. Que se você não conhece, nunca chegou a usar, pode ficar tranquilo que ele é um componente como qualquer outro, né? Então é como um componente Transform, como um componente de colisão, como um componente Rigid Body. Então vamos adicionar ele aqui e aí eu explico como ele funciona. Então com o personagem FPS selecionado, clicaremos em Add Component e procuraremos por Chara, né? Que é o início de Character em inglês. Procurando por isso aqui, ele já vai aparecer aqui, ó, Character Controller. Então a gente clica aqui nele e beleza, ele já foi adicionado. E o que é o nosso Character Controller, galera? Basicamente, ele é um jeito muito bom e muito fácil que a Unity nos disponibiliza para programarmos um sistema de movimentação. Porque se você já programou um jogador aí utilizando o Rigid Body, você sabe que, embora você tenha um controle muito grande quando usa o Rigid Body, ele costuma causar bastante problema, principalmente quando você está tentando subir uma escada, uma ladeira, ele começa a ficar meio que dando uns mini pulos, aí você tem que corrigir isso no código, dá uma dorzinha de cabeça.
Então a Unity criou esse Character Controller aqui, que basicamente resolve esses problemas pra gente, ó. Vocês estão vendo que ele tem, por exemplo, essa opçãozinha aqui chamada Step Offset. Então, isso aqui nos... Ah, não, Step Offset não. Aqui em cima. Essa opçãozinha é chamada Slope Limit, que está marcada com o valor 45. Isso aqui significa que o nosso personagem conseguirá subir uma rampa de 45 graus numa boa. E isso sim a gente tem que programar nada, galera. E o Character Controller já faz isso pra gente. Se estivéssemos utilizando o Rage Body, a gente tem que programar isso no código, mas aqui já fica automático. Então beleza, essa aqui é uma explicação bem rápida do Character Controller, né? Mas ele basicamente também serve como Rigid Body, né? Então a gente não precisa adicionar um Rigid Body no nosso personagem. E ele também serve como componente de colisão. Ou seja, não precisamos adicionar um Capsule Collider aqui para ele funcionar. E beleza, tendo entendido isso, vamos continuar a programação aqui. Programação / criação do personagem. Que agora que já temos o nosso personagem, que nós estaremos movimentando, precisamos da nossa câmera, que será a visão dele. Como eu disse, estaremos utilizando a câmera normal, né, a Main Camera. Então, para deixar as coisas bem organizadas e fazer com que tudo funcione certinho, vamos transformar a nossa câmera como Game Object filho do nosso personagem. E desse jeito, onde quer que o nosso personagem vá, a nossa câmera vai seguir ele. E com isso a gente vai ficar de fato com a impressão que a gente está controlando a câmera e não que ela está parada em algum lugar. Então, para fazer isso, basta selecionar a câmera e arrastar para cima do personagem FPS. E pronto, agora a câmera já é filha dele. E a gente pode conferir isso clicando nessa setinha aqui do lado, ó. Porque quando a gente clica, a gente esconde. Então isso significa que a câmera agora é filha do personagem. Então, agora que já temos a nossa câmera, galera, bora dar uma configuradinha nela. Que no caso, como vocês podem ver, ela de fato é filha dele. Mas ela tá aqui atrás, olha só. Nosso personagem tá aqui no meio e a câmera tá aqui do lado. Então, vamos selecionar a nossa câmera e resetar o seu transform, né? Aí ele vai pular aqui pro jogador. Beleza, agora ele já tá dentro do jogador, mas a câmera tá bem embaixo, né? Pelo que eu testei, uma altura da hora pra ela é a altura de 1. Então aqui na aba Inspector, na sua posição Y, vamos colocar 1. Desse jeito a nossa câmera vai dar uma pequena subidinha. E olha só, aqui na aba Game a gente já vê que a gente tá numa altura legal do nosso personagem. No caso, isso aqui vai variar, né? Dependendo se o seu personagem é alto ou baixo, mas eu acho que essa altura aqui já fica bem legal, com uma altura padrão. E agora uma coisa que a gente vai estar fazendo é opcional, não precisa, mas ajuda bastante na hora de testar, é adicionando um gráfico para o corpo do jogador, já que como podemos ver, nosso jogador está invisível. Ele estará invisível no jogo final, né? A gente nunca vê o personagem, o corpo dele em primeira pessoa, mas se a gente não tiver com nada selecionado, ele some. A gente não enxerga nada. Então, para adicionar um gráfico para o seu corpo, vamos criá-lo como um filho, né, do nosso personagem. Então, clicando com o botão direito em cima do personagem FPS, viremos em 3D Object e selecionaremos esse componente chamado Cylinder. E com isso a gente vai criar um pequeno cilindro aqui, que no caso ele está aqui no chão. E a gente pode resolver isso bem fácil, ó. É só a gente pegar o nosso personagem aqui, FPS, e trazer para cima. Beleza, agora já tá bem bonzão. Eu acho melhor trazer o personagem pra cima do que o cilindro, né? Porque se a gente mexe no cilindro, a gente vai estar mexendo no gráfico e não no personagem em si. Aí na hora que a gente vai movimentar o jogador, pode dar uma bugada na nossa cabeça, então a gente move o personagem pra cima. Agora, só pra deixar ele um pouquinho mais bonito, a gente pode adicionar um material nele. No caso, eu já tenho os materiais laranja e verde, né, pro cenário. Mas vamos criar novos. E pra criar um material é bem simples, galera. A gente vem aqui na pasta Materials, que por padrão não vem, né? Eu criei ela. Mas para criar um material, basta clicar com o botão direito na aba Project, vir em Create e logo em seguida em Material. Aí aqui você dá um nome para ele. No caso, eu vou colocar o nome de vermelho, já que eu quero que o nosso jogador fique vermelho, que destaca bem com verde. É uma cor classicona aí para os cilindros, né? Que a gente usa no desenvolvimento de jogos. Então a gente pega o vermelho e arrasta para cá. E eu não sei se vocês viram, né, mas para configurar a cor a gente clica no material e aqui na aba Inspector clica nessa barrinha de cor. Aí a gente escolhe a cor que a gente quer. Então beleza, agora o nosso personagem já possui, né, um corpo físico que não vai fazer diferença nenhuma no funcionamento dele, mas vai ajudar bastante no desenvolvimento. Então beleza, agora que nós já criamos o nosso personagem, vamos de fato programá-lo. Já que no momento, se viermos aqui em cima e clicarmos no Play,
o nosso personagem não fará absolutamente nada. A gente aperta as teclas, mexe o mouse e ele fica paradão. Então bora programar. Então aqui na aba Project, dentro da pasta Assets, clicaremos com o botão direito, veremos em Create in Folder e criaremos uma nova pasta chamada Scripts. Desse jeito a gente consegue deixar o nosso projeto mais organizado. E aqui sim vamos estar criando o primeiro script, que será o script responsável por rotacionar a câmera, né? Rotacionar a visão do jogador. Então clicaremos com o botão direito, veremos em Create, em C# Script, e seu nome colocaremos Rotacionar Câmera. E apertaremos Enter para confirmar. No caso, como a criação de scripts na Unity costuma ser um pouquinho demorada, principalmente na hora de abrir o Visual Studio, eu vou dar um pequeno cortezinho. Beleza, pessoal? A Unity já terminou de criar o script, então cliquei 2 vezes em cima dele para abri-lo. E agora que ele já está aberto, galera, vamos colocar a mão na massa. No caso, galera, a primeira coisa que precisamos fazer é criar as variáveis que estaremos utilizando. Aqui nesse script nós estaremos utilizando 3 variáveis, que eu pensei em explicar elas e depois criar, mas eu acho que faz mais sentido criá-las e depois explicar o que a gente está fazendo, né? Então aqui acima do método start, mais abaixo do nome do script, criaremos uma variável pública do tipo transform e com o nome corpo do jogador. E no final colocaremos um ponto e vírgula. A nossa segunda variável também será pública, agora ela será do tipo float e se chamará sensibilidade do mouse. E no final, ponto e vírgula. E por fim, teremos uma variável privada, também do tipo float, chamada rotação x. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que criamos essas variáveis aqui, galera, vamos dar uma explicada nela. Que aqui a primeira variável, ela se chama corpo do jogador, porque ela será uma referência ao corpo do nosso jogador. No caso, ela será uma referência ao personagem FPS que nós acabamos de criar. E como ela será uma referência a ele, ela é do tipo transform. Desse jeito a gente consegue acessar a posição, rotação e escala dele. A segunda variável se chama sensibilidade do mouse e é do tipo float, porque essa variável servirá para controlar exatamente a sensibilidade do mouse e desse jeito a gente vai meio que controlar a velocidade com que a gente rotaciona a nossa câmera. Isso aqui a gente colocou do tipo float porque variáveis do tipo float nos permitem armazenar números quebrados. Então se você quiser uma rotação de 100, você pode colocar de 100, mas se você quiser uma rotação de 100.1, você pode colocar 100.1. E por fim temos uma variável do tipo float chamada rotação x, e essa variável servirá para armazenar a nossa rotação horizontal, que é quando a gente estiver virando o nosso querido jogador. No caso, essa variável é privada, né, já que não existe uma real necessidade dela aparecer na Unity, mas as outras duas são públicas. Então beleza, agora que já temos essa variável, vamos programar o nosso sistema. Vou só descer um pouco aqui o script. E abaixo do método update, galera, criaremos um novo método para rotacionar a nossa câmera. Então digitaremos private void e em seu nome rotacionar jogador. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Então beleza, agora que já temos esse método criado, a primeira coisa que precisamos fazer nele é criar 2 novas variáveis, que no caso serão as variáveis que armazenarão o movimento x e y do nosso mouse. Nós poderíamos sim está-las criando aqui em cima, né, junto com as outras variáveis, mas como essas variáveis só existirão quando a gente movimentar o nosso mouse, e a gente não vai estar usando para absolutamente mais nada, nós podemos muito bem criá-las dentro desse método. Então aqui dentro digitaremos float para o seu tipo, e em seu nome colocaremos mouse x, que servirá de referência ao movimento x do mouse. Então colocaremos um símbolo de igual para dar um valor a elas, e como valor colocaremos input com i maiúsculo, ponto, get, axis raw, abre e fecha parênteses e abre e fecha as duplas. E aqui, galera, dentro dessas aspas duplas, nós colocaremos qual que é o eixo que queremos pegar. No caso, é o eixo x do mouse. Então, nós digitaremos mouse x, com o x maiúsculo e um espaço. E esse eixo aqui, galera, é um eixo da própria Unity. Então, por isso que funciona quando a gente digita mouse x. Ela já entende que a gente quer dizer que é o eixo x do mouse. Então, com isso aqui a gente está dizendo que o valor da variável mouse x é igual à movimentação x do mouse. Mas agora nós precisamos multiplicar esse valor pela sensibilidade do mouse. Desse jeito a gente consegue controlar a velocidade da câmera. Então a gente coloca um asterisco para multiplicar e o nome da variável
sensibilidade do mouse. E por fim, galera, colocaremos mais um asterisco para multiplicar. E agora nós estaremos multiplicando por delta time. E no final, ponto e vírgula. E galera, para quem não tá ligado, o comandinho delta time nos permite deixar o nosso movimento independente de frame rate. Então, quando a gente multiplica um valor por time.deltaTime, nós estamos dizendo para o computador que não importa se o jogo está rodando a 1 FPS ou a 1 milhão, a nossa câmera vai se movimentar exatamente na mesma velocidade. Então isso é muito importante de colocar. E agora que já temos o movimento X do mouse, faremos a mesma coisa para o movimento Y do mouse. Então se você já tem uma ideia como faz, pausa aí o vídeo e faz aí como desafio. Mas se não tiver, tá tudo bem, a gente vai fazer junto agora mesmo. Então, na linha de baixo, digitaremos novamente float para o seu tipo. Em seu nome, colocaremos mouse Y, já que agora é uma referência ao eixo Y. Um símbolo de igual. E, novamente, input.getAxisRaw, abre e fecha parênteses e aspas duplas. E dentro das aspas, colocaremos mouse espaço Y maiúsculo. Agora a gente está pegando o eixo Y do mouse na Unity. E novamente iremos multiplicar pela sensibilidade delta time. Então asterisco, o nome da variável sensibilidade do mouse, asterisco novamente, e time.deltaTime. E no final, ponto e vírgula. E beleza, galera. Agora com essas duas variáveis nós já conseguimos armazenar o movimento x e y do mouse, o que significa que agora já podemos aplicá-lo no nosso jogador. E agora, galera, o comando que a gente vai digitar vai parecer meio estranho, e eu já vou explicar por quê, mas basicamente o que temos de fazer é pegar a nossa variável chamada rotação x, que controla a rotação horizontal do jogador, colocar um símbolo de menos, um símbolo de igual, e o nome da nossa variável mouse y, e no final ponto e vírgula. E o que cargas d'água significa essa linha? Rotação x menos igual mouse y. Vamos lá, galera. A rotação x, como vimos agora há pouco, ela armazena e controla a rotação horizontal do jogador, que é o que vai fazer ele virar de um lado para o outro. E a variável mouse y controla, quer dizer, controla não, ela armazena o movimento y, que é o movimento vertical do nosso mouse. Então, quando a gente pede para a Unity colocar o símbolo de menos e o símbolo de igual, nós estamos pedindo para que a Unity pegue o valor da rotação x e subtraia o valor da rotação y do mouse. E a gente tem que fazer isso, galera, porque por algum motivo bizarro, quando a gente vai programar a rotação na Unity, a gente tem que substituir o valor, porque se a gente colocar, por exemplo, um símbolo de mais aqui, a rotação vai ficar invertida e aí vai virar mó confusão. Então, basicamente, quando a gente pede para subtrair a rotação x do movimento y, nós estamos pedindo para que a Unity rotacione na horizontal, no eixo horizontal. E eu sei que isso pode parecer fazer sentido nenhum, pelo amor de Deus, mas acreditem em mim, essa linha aqui funciona, serve muito bem para isso. Conforme a gente vai programando mais e mais controles de primeira pessoa, a gente vai vendo que isso aqui faz total sentido. Mas não esquenta muito a cabeça com isso aqui não. Então a gente vai criar essa variável e na linha de baixo, galera, eu pulei uma linha porque mais pra frente a gente vai estar adicionando outro comandinho aqui, mas por enquanto a gente pode deixar assim. Que agora tudo o que queremos fazer, galera, é rotacionar o corpo do nosso jogador. No caso, a gente quer que ele vire pro lado, Então a primeira coisa que faremos é rotacionar a nossa câmera para virar os olhos do jogador. Então a gente vai digitar transform.localRotation e colocaremos um símbolo de igual. E agora passaremos um novo valor para a sua rotação local, que é assim que a gente mexe com rotação na Unity, também é bem estranho. Então depois do símbolo de igual a gente digita quaternion.euler, abre e fecha parênteses. E o comando .euler, ele pega a rotação e meio que transforma em um vector 3. Porque rapidamente, galera, vou voltar aqui na Unity que eu quero explicar bem direitinho, ó. Se a gente vier aqui na aba Inspector, a gente vê que a rotação tem os eixos x, y e z, que é um vector 3, Mas se clicarmos aqui nesses três pontinhos lá do cadeado e trocarmos da visualização normal para debug, nós veremos que a nossa rotação, que se chama Local Rotation, ela tem o eixo X, Y e Z, mas também tem o eixo W. Então mexer com rotação, galera, é uma coisa que dá um pouquinho de dor de cabeça. E justamente por isso a Unity nos fornece o comandinho .euler, que desse jeito
ela pega esses 4 eixos, né, x, y, z e w, e transforma somente x, y e z, evitando muita dor de cabeça pra gente. Então, aqui dentro dos parênteses de ponto Euler, nós passaremos uma nova rotação para o personagem, quer dizer, para a nossa câmera. No caso, nós queremos apenas alterar o seu eixo x, que é a rotação horizontal. Então, a gente coloca a variável rotação x para o eixo x, coloca uma vírgula, 0f para o eixo y e 0f para o eixo z. E no final, ponto e vírgula. E desse jeito aqui, galera, como a gente sempre declara um vector 3 dizendo x, y e z, nós estamos falando que o eixo x vai ter rotação x e o eixo y e z não terão rotação nenhuma, que é exatamente o que a gente quer. E agora, na linha de baixo, a gente também vai programar para rotacionar o corpo do jogador. Foi por isso que a gente criou essa variável aqui em cima, galera. No caso, não é necessário para virar a câmera, mas quando a gente estiver programando a movimentação do jogador, se a gente rotacionar a câmera, mas também não rotacionar o corpo do jogador, isso pode fazer com que o jogador se movimente de maneira meio estranha, fazendo com que ele não siga a direção que a gente está olhando. Então vamos já corrigir isso antes que aconteça o erro, né? Então na linha de baixo a gente pega a nossa variável corpo do jogador e coloca ponto rotate, abre e fecha parênteses. E agora nós vamos de fato rotacionar o corpo inteiro. E aqui, galera, tudo que a gente tem que fazer é digitar vector 3.up para pegar o eixo que sobe, né, que seria o eixo central do corpo do jogador, e colocar um asterisco para multiplicar, e o nome da variável mouse x. E no final, ponto e vírgula. E com esse comandinho aqui, ponto rotate, a gente vai estar pegando o nosso jogador e virando com o movimento horizontal do nosso mouse, né, que é o movimento x. Como disse, falta fazer uma coisinha no script, mas a gente já faz. Enquanto isso, a gente pode vir no método update e chamar o método rotacionar o jogador, senão nada disso aqui vai funcionar, né? Então aqui a gente chama ele, abrindo e fechando parênteses, eu coloquei o nome do script, não o nome do método, que é rotacionar o jogador. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E agora, galera, o que podemos fazer é voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas no script. E não se esqueça de apertar Ctrl S, né, na hora que for salvar o seu script, beleza? Agora já podemos testar a rotação da câmera. Então vamos selecionar a nossa main camera. E vou tirar o espectro do modo debug aqui, senão ele fica gigantesco. Clicar nessas 3 bolinhas e vir em normal, beleza? Agora a gente arrasta o script rotacionar a câmera para a aba Inspector. E aqui temos de dar valor às suas 2 variáveis. No caso, o corpo do jogador é exatamente o personagem FPS que a gente acabou de criar, então a gente arrasta ele para cá. Beleza, belezinha. E a sensibilidade do mouse, aqui é um valor que você vai jogando e vai vendo qual fica melhor. Mas eu vou colocar aqui o valor de 100. Então, beleza. Tendo feito isso, já podemos vir aqui em cima e clicar no Play, galera, para testar tudo bonito direitinho. Então vamos vir aqui, ó. Como vocês podem ver, conforme a gente vai mexendo o mouse, olha que da hora, a nossa câmera rotaciona. E foi por isso, galera, que eu coloquei os cubos no cenário, porque olha só agora como isso faz uma baita de uma diferença. Se a gente não tivesse esses cubos aqui, não teríamos como saber se a gente está de fato virando a nossa câmera. E a gente também tem como ver aqui em cima, ó, que a nossa câmera rotaciona conforme a gente mexe o mouse. Beleza, belezinha. Agora nós só temos um pequeno probleminha, que no caso é esse aqui, ó. A gente consegue mover a câmera para cima e para baixo, de um lado para o outro, mas se a gente olha para baixo, a gente consegue passar do nosso corpo e até mesmo dar a volta. Olha lá em cima, a gente está dando uma volta 360 graus no nosso corpo, e isso é bem estranho. Isso também acontece com a gente olhando para cima, galera. Ó, como a gente pode ver, se selecionar a câmera, aqui na aba Inspector, a gente vai ver a nossa rotação X, que se liga, o nosso limite de olhar para cima é de menos 90, vou tentar acertar aqui, que é quando a gente vira a cabeça completamente para cima. E o nosso limite de olhar para baixo é 90 positivo, que é quando a gente está olhando para os nossos pés. Então o que a gente tem que fazer é programar, né, na rotação da câmera para que a Unity não permita a rotação com que ela passe o 90 positivo e o 90 negativo. Senão a gente consegue dar a volta no nosso próprio corpo. Então vamos programar isso. A gente podia ter programado já logo de cara, mas eu quis mostrar esse errinho aqui para, se vocês estiverem programando o seu próprio sistema, vocês consigam entender o que está acontecendo e resolver numa boa. Então beleza, galera. De volta no código aqui. Logo depois de subtrairmos o mouse Y da rotação X,
tudo que temos de fazer para bloquear, né, meio que limitar a rotação x, é digitar o nome da variável rotação x, colocar um símbolo de igual para passar um novo valor e colocar o comandinho math f.clamp. Abre e fecha parênteses. E no caso, galera, o comando mathf.clamp, ele pega um valor e limita esse valor entre outros dois valores. Então, o primeiro valor é o valor que a gente quer limitar, que no caso será da rotação x, e o segundo e terceiro valores são os valores que queremos que ele fique limitado, que no caso é o menos 90 e o 90 positivo que a gente acabou de ver. Então, dentro de mathf.clamp, colocaremos o nome na variável rotação x, já que queremos limitar ela, vírgula, menos 90f, para bloquear a sua rotação para cima, vírgula, e 90f para bloquear a sua rotação para baixo. E no final, ponto e vírgula. E lembrando que a gente tem que colocar o fzinho para identificar que isso aqui é um valor float, né? Já que a gente pode estar rotacionando um valor inteiro ou um valor quebrado. E com isso aqui, galera, a rotação do nosso jogador já fica 100% pronta. Eu vou só adicionar uma linha aqui, galera, no método start, que como vocês puderam ver, não sei se vocês repararam, mas conforme a gente mexia o nosso mouse para rotacionar a câmera, o mouse saía da aba game. Isso é bem ruim, principalmente quando a gente está testando. Então o que eu vou estar fazendo aqui é pedindo para que a Unity bloqueie o nosso cursor no centro da tela. Desse jeito, quando a gente estiver jogando, o nosso cursor vai estar sempre no centro da tela e a gente não vai ter nenhum problema com ele saindo do jogo. Então, aqui no método start, que roda logo quando o jogo é iniciado, digitaremos cursor.lockState para acessar o seu estado de travagem, símbolo de igual, e como queremos que o nosso cursor fique travado, colocaremos cursor.lockMode.locked e no final, ponto e vírgula. E beleza, essa única linha de código aqui já garante que o cursor vai ficar paradão no centro da tela. Então a gente salva o script apertando Ctrl S, volta para Unity e aperta Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. No caso, a gente não precisa alterar nada na Aba Inspector, já que a gente não criou nenhuma variável nova. E agora, se viermos aqui em cima e clicarmos no Play, para ter certeza que o nosso cursor vai ficar travado, galera, quando a gente está editando aqui o jogo na Unity, logo quando o jogo iniciar, a gente aperta o botão esquerdo do mouse, que aí fica garantido que a Unity está com o nosso mouse na aba Game e não em nenhuma outra aba. E olha só que maravilha! Agora a gente pode mover à vontade a nossa câmera, que o nosso mouse não vai sair da aba Game, o que é muito bom. Vocês podem reparar que ele também fica invisível para não atrapalhar os testes. E agora, galera, se não vejamos, a gente consegue olhar para cima, mas não consegue ultrapassar os 90. Olha, a gente pode ver lá na Aba Inspector que a rotação X trava em menos 90. E se olhar para baixo também, ela trava em 90 positivo. O que é muito bom, pois agora a gente não consegue mais dar uma volta 360. A gente consegue ainda dar a volta 360 nos nossos lados, porque isso é completamente normal. Mas para cima e para baixo, não mais. Então beleza, agora para sair aqui, né, que a gente pode fazer é apertar a tecla ESC e vir aqui em cima e clicar no Play. Assim a gente sai do nosso jogo e já pode voltar a programar o nosso querido jogador. Então beleza, agora que já temos a rotação prontinha, viremos aqui na aba Project e dentro da pasta Scripts criaremos um novo script que no caso será responsável por de fato movimentar o jogador e não apenas a sua câmera. A gente poderia sim estar fazendo tudo no mesmo script, mas isso deixaria as coisas um pouquinho bagunçadas e bem mal otimizado, para falar a verdade, porque se a gente fosse arrumar algum bug ia estar tudo no mesmo script, então vale a pena criar um script separado. Então clicaremos com o botão direito, Create C# Script, em seu nome, movimento do jogador. E depois Enter para confirmar. E novamente, como a Unity demora um pouquinho para criar os scripts, eu vou dar um pequeno cortezinho, ou não, porque ela já criou. Então beleza, agora a gente clica 2 vezes em cima dele para abri-lo. E aqui, galera, nesse script nós estaremos fazendo diversas coisas, mas como nesse primeiro vídeo a gente está só programando a movimentação do jogador, a gente vai montar só uma parte dele. No próximo vídeo, onde nós iremos programar a gravidade e o pulo do jogador, a gente vai estar adicionando mais coisa. Mas basicamente tudo que precisamos neste momento, galera, são de 2 variáveis. Então, aqui acima da method start, criaremos uma nova variável digitando public. E em seu tipo, como essa variável servirá de referência ao nosso componente character controller, que nós adicionamos o jogador no início da aula,
digitaremos o nome do componente, que é Character Controller, com 2 L's. Então é Character Controller, que se escreve assim. E em seu nome, para deixar tudo bem explicadinho, a gente coloca o Character Controller. E no final, ponto e vírgula. A gente poderia simplesmente estar digitando CC como nome da variável, mas eu acho que ia ficar bem estranho e eu gosto de nomear as variáveis de um jeito que explique bem direitinho o que é. Então essa primeira variável serve de referência ao componente que adicionamos no jogador. E embaixo criaremos uma variável para controlar a velocidade de movimento, né? Então a gente vai colocar public float para conseguirmos colocar números quebrados. E em seu nome a gente coloca velocidade do jogador. No final, ponto e vírgula. E beleza, galera. Tendo essas duas variáveis, já podemos criar um método para movimentar o jogador. Então, para fazermos isso, desceremos um pouco o script e logo abaixo do método update, novamente criaremos um novo método digitando private void, em seu nome, mover jogador, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, tudo que a gente precisa fazer é bem parecido com a rotação da câmera, né? Então a gente precisa criar variável para pegar o input vertical e horizontal e depois aplicar esse movimento no nosso Character Controller. Bem tranquilo. Então, dentro dessas duas chaves, digitaremos float para criarmos uma variável que armazena números quebrados. Em seu nome a gente coloca movimento x, símbolo de igual para dar um novo valor. E aqui a gente coloca input.getAxis, abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E agora, galera, nós não estaremos colocando mouse X, porque esse input aqui na Unity pega o movimento do mouse. O que a gente vai estar colocando no lugar é horizontal, que no caso diz para a Unity pegar as teclas A e D, ou as setinhas, né, da esquerda e da direita. E desse jeito a Unity sabe que a gente está querendo movimentar o jogador na horizontal. Então a gente digita isso aqui, no final coloca um ponto e vírgula. E agora faremos a mesma coisa para o outro movimento. Então vamos digitar float, em seu nome, movimento Z. E no caso, galera, podem reparar que aqui faria sentido, né, colocar movimento Y, já que o outro é o X. Mas quando a gente está falando de jogos 3D, quando a gente coloca para alterar o eixo Y, a gente está alterando o eixo vertical do personagem. E no caso que altera o eixo vertical é o pulo. Se a gente quer andar com o jogador, a gente movimenta o eixo Z. E para entender um pouquinho melhor, vamos só voltar para Unity, ó, selecionar nosso personagem. Quando a gente movimenta para o lado, ó, a gente movimenta o eixo X, a gente vai para a esquerda e para a direita. E quando a gente quer movimentar para frente e para trás, a gente movimenta o eixo Z, que é o eixo azul, ó, dá para ver lá na aba Inspector, que a gente está movimentando o eixo Z. Isso acontece porque se a gente fosse movimentar o eixo Y, se liga, a gente já está mexendo no eixo vertical, então a gente estaria levantando e abaixando ele. Então é por isso que em programação 3D a gente movimenta o eixo X e Z e não X e Y. Então essa é só uma coisinha que confunde um pouco no início, mas depois a gente se acostuma. Então vamos voltar aqui para o código e continuar a programação. Então temos a variável chamada movimento Z, que terá como valor input.getAxis, e agora será o eixo vertical, né? Já que a gente quer as teclas WS e setinha de cima e setinha de baixo. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que já temos variáveis para capturar esses movimentos, vamos criar uma variável que irá juntar esses movimentos. Eu bati no microfone aqui, desculpa se fez barulho. Que basicamente esses movimentos eles existem, mas estão completamente parados, ou seja, ele não tem como aplicar eles no nosso Character Controller. Então, na linha de baixo criaremos uma variável do tipo vector3, já que queremos controlar os eixos x, y e z do nosso personagem, que é um vector3. Então, colocamos vector3 em seu nome, movimento final, que no caso será a combinação do movimento x e z. E como valor a gente coloca o símbolo de igual e digita transform.right, que é direita em inglês. Desse jeito a gente acessa o eixo horizontal do jogador. A gente quer multiplicar com asterisco esse valor pelo movimento x, que no caso é o movimento horizontal do personagem. E a gente quer adicionar um movimento horizontal com um movimento vertical. Então a gente coloca um símbolo de mais. E agora transform.up para acessar o eixo vertical. E multiplica
pelo movimento Z. E no final, ponto e vírgula. Eu sei que essa linha pode ter ficado bem estranha, mas basicamente procure imaginar um gráfico, galera, onde a gente tem as retas, né, que vão tanto para cima quanto para o lado. No caso, um gráfico ele começa no cantinho esquerdo, bem na base, né, bem embaixo. Então, gráfico não, né, plano cartesiano, fica melhor de explicar. Então você tem o eixo vertical, que seria o transform.up, e o eixo horizontal, que é o transform.right. E por quê? Porque o eixo vertical, ele sempre vai para cima nesses gráficos. E no caso, o up em inglês é cima. Então, quando a gente digita transform.up, a gente está falando que é para pegar o eixo que vai para cima. E o eixo horizontal, galera, sempre positivo, ele vai para a direita. E é por isso que a gente digita transform.right, porque right em inglês é direita. Então, quando a gente digita transform.up, a gente está acessando o eixo que vai para frente do personagem. E quando a gente digita transform.right, a gente está acessando o eixo horizontal dele que vai para os lados. É uma coisinha que a gente também tem que quebrar um pouco a cabeça no início, mas com o tempo a gente se acostuma, podem ficar tranquilos. Então, beleza. Agora que já temos esse movimento final, que a gente pega o movimento horizontal e junta, né, soma com o movimento vertical, temos de aplicar esse movimento no Character Controller. Então, na linha de baixo, acessaremos a nossa variável chamada o Character Controller e colocaremos .move para rodar o seu método de movimento. Aqui, galera, tudo que a gente precisa fazer no método move é indicar um movimento, né, uma direção que o nosso Character Controller tem que seguir, falar em qual velocidade, e é isso aí. Então, no caso, o movimento que a gente quer seguir é o nosso movimento final, que é o movimento horizontal com vertical. Então, dentro dos parênteses, a gente coloca o nome da variável movimento final. Como queremos nos movimentar na velocidade do jogador, a gente coloca um asterisco e o nome da variável velocidade do jogador. E agora, galera, para deixar tudo bem certinho, né, para que o nosso jogador se movimente na mesma velocidade em todos os computadores, a gente coloca um asterisco para multiplicar e o comandinho time.deltaTime. E no final, ponto e vírgula. E beleza, isso aqui é tudo que a gente precisa fazer para movimentar o nosso jogador. Como eu disse, na próxima aula nós estaremos programando o pulo do jogador, mas isso aqui já é o suficiente para movimentar ele. Então a única coisa que temos que fazer é rodar o método mover jogador. Então aqui no método update, vamos digitar o seu nome, abrir e fechar parênteses e ponto e vírgula. No caso, a gente não vai estar colocando nada no método start. Se você quiser, você pode até mesmo deletar ele. Mas eu vou estar deixando ele aqui porque se você quiser adicionar uma coisa no futuro, né, que aconteça alguma coisa logo no início do jogo com o seu jogador, você coloca aqui no método start. Sabendo disso, a gente salva o script apertando Ctrl S, volta para Unity e aperta Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, se fizermos tudo certinho, vamos torcer para que sim, eu acho que a gente fez tudo certinho sim. Não deu nenhum erro, maravilha. Então a gente tem que adicionar esse script no nosso jogador. Então a gente vai selecionar o personagem FPS e arrastar o movimento do jogador. No caso, rotacionar câmera, a gente arrasta para a câmera. E o movimento do jogador a gente arrasta para o personagem FPS. E aqui, galera, tudo que temos de fazer é dar valor para as nossas variáveis. No caso, o Character Controller é uma referência ao nosso Character Controller. Então a gente simplesmente pega e arrasta ele para cá. Tranquilão. E a velocidade do jogador, essa aqui é como a sensibilidade do mouse, você vê o que se encaixa melhor aí no seu jogo. Mas aqui eu vou colocar o valor de 12. Beleza, belezinha. E agora, se viermos aqui em cima e clicarmos no play, se fizermos tudo certinho, a nossa movimentação da câmera continua funcionando numa boa, a gente olha para os lados. E agora, eu fiz alguma besteira. Pera aí, ó, a gente consegue se movimentar para os lados. Mas quando aperto WS, a gente vai pra cima e pra baixo. Só um minutinho aí, galera. Beleza, pessoal, já encontrei onde tá o problema. O problema está justamente aqui, galera. Ó, nessa linha aqui do movimento final. Que como eu expliquei pra vocês, né? Transform.right, a gente movimenta ele no eixo horizontal. E o Transform.up, a gente movimenta ele no eixo vertical. Mas no caso, a gente não quer movimentar no vertical, porque como eu disse agora há pouco, a gente vai movimentar no eixo vertical pulando. Então o que a gente quer fazer é, ao invés de movimentar no transform.up, nós queremos movimentar no transform.forward, que no caso seria a direção que nós estamos olhando, né? A direção que o jogador está encarando.
Desse jeito, quando a gente aperta o WS, ao invés de a gente ir pra cima e pra baixo, a gente vai pra frente e pra trás. Me desculpe aí, galera. Deu uma confundida legal. Mas beleza, consertando isso aqui, acho que já vai resolver o probleminha. Então, salva o script, aperta Ctrl S. Volta para Unity e aperta Ctrl R, galera. E acho que até foi bem da hora esse erro ter acontecido, porque mostra que quando a gente está programando, dificilmente a gente acerta uma coisa de primeira, galera. Então se você está errando aí, fica tranquilão numa boa. Então a gente clica no play novamente, agora se a gente fez tudo certinho, ó, a gente consegue, de fato, andar de um lado para o outro. E conforme a gente vira a câmera, a nossa direção também muda. Show de bola, galera! Lembrando que para o mouse aparecer de novo, né? É só clicar ESC que ele aparece. E quando você clica na aba Game, ele volta aqui, para o centro. Mas que maneiro, galera! Beleza! Agora nós já temos um movimento, né, em primeira pessoa, que dependendo do jogo que você quer fazer, esse movimento aqui já funciona perfeitamente. Às vezes você quer fazer um jogo de puzzle que você não usa pulo, nem gravidade, nem nada, isso aqui já serve. Mas se você tá afim de aplicar gravidade puro no seu jogador, fica ligado aí que já já a gente lança um tutorial fazendo exatamente isso, galera. Então era isso, galera. O tutorial ficou, acredito eu, que bem longuinho, mas eu quis fazer ele realmente bem longo, dividido em duas partes, para explicar passo a passo, linha por linha, para que a gente consiga entender toda a lógica por trás do movimento. E desse jeito você consegue alterar e criar sua própria lógica numa boa. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve aí no canal para conferir mais cursos e tutoriais gratuitos e também dá uma conferida nos nossos cursos da Udemy, que são bem acessíveis, bem baratinhos. Links na descrição e comentário fixado. E era isso. Até a próxima e fui! Opa, galera, aqui vai um aviso rapidão, que além dos cursos gratuitos que temos aqui no nosso canal do YouTube, também temos alguns cursos pagos publicados na Udemy. E nesses cursos, nós aprendemos diversas coisas novas. Por exemplo, neste primeiro curso, nós aprendemos a criar um jogo 2D de iniciante, que é muito bom para quem está dando seus primeiros passos na Unity e também te ajuda a entender bastante como ela funciona. No segundo curso, nós aprendemos a criar um jogo top-down shooter 2D. E nesse jogo nós temos diversos zumbis que ficam spawnando infinitamente e a gente tem que lutar contra eles. Já no terceiro curso, nós aprendemos a criar um jogo FPS retrô. E com isso nós criamos um jogo estilo Doom, Wolfenstein e outros jogos FPS da época. E lembrando que estes cursos são super acessíveis, galera. Se tiver interesse, tem link aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui!